Aleluia! Aleluia! Deixa eu tirar aqui. Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Quinta-feira, né? Noite de estar na presença do Senhor. Na verdade, todos os dias, né? É dia de estarmos na presença do Senhor. Paz do Senhor, Lucas. Oi, meu pastor, como é que você está? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Está aqui conosco o servo de Deus que hoje está incumbido de ser profeta de Deus na nossa vida, e eu tenho certeza que Deus o usará como tem usado, e como outros que passaram por aqui, Deus também fez de usá-los poderosamente para falar com você. E eu quero começar essa reunião de hoje, esse culto de hoje, antes de orar, te fazendo uma pergunta. Como você está? Está tudo bem com você? Você está preocupado com alguma coisa? Está com medo de alguma coisa? Está apavorado? Você está, eu diria, entrando em colapso em decorrência do que está acontecendo? Como estão as coisas na sua vida, na sua casa? Você está com medo? Deixa eu te dizer uma coisa, não há motivo para você ter medo. Porque Jesus existe e Ele está entre nós, Ele cuida dos seus. Deixa eu te dizer, não te apavora. Daí você vai dizer, pastor, mas não seria muito leviano dizer isso diante do caos que está instalado no mundo? Não, não é leviano. Eu quero dizer para você que Deus cuida dos seus. Aleluia. Eu estava conversando com Deus hoje, dizendo, Deus, se no passado homens oraram e tu ouviu, eu estou falando para o mesmo Deus. Eu estou falando para o Deus que é ontem, hoje e será eternamente, segundo Hebreus capítulo 13 e versículo 8. E eu quero dizer para você, assim como Deus não tem permitido que Rio do Sul seja assolado pela enchente, que os temporais não destelhem em nossas casas, Deus é o mesmo Deus que vai estar cuidando da gente. Não se apavore. Claro, precisamos ter as precauções, precisamos ficar atento, mas não vá atrás do que você ouve. Fique com a palavra. Eu queria começar esse culto hoje, Lucas, dizendo isso, porque muitas são as pessoas que estão entrando em colapso, pessoas que estão chegando à depressão por causa do isolamento social, pessoas que certamente não têm Deus, não conhecem Deus, mas culto como hoje serve para você, que é membro da igreja, para você difundir, para você pegar o link desse culto e colocar nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra que produz vida e tira o medo e o pavor das pessoas. Então, lembre-se, não há motivo para pânico, não há motivo para você ficar apavorado. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o Jesus que ouviu aquela geração, os nossos antepassados, Ele ouve você também. E se você clamar, Ele vai vir ao seu encontro. Tem coisas que é mistério que aconteça. É necessário que aconteça. Quando tu pega Lucas, capítulo 15, melhor dizendo, capítulo 21, se não estou equivocado, vai falar sobre isso, 21, 11. Que é necessário, que vai acontecer de haver pestes, terremotos, uma série de questões. Mas que isso não é o fim, não é motivo para ficar apavorado. O que está acontecendo precisa acontecer, porque precisa se cumprir o que a Bíblia diz. Mas Deus sabe que você está aí. Tá bom, meu lindo? Tá bom, minha linda? Agora vamos orar, reuniu todo mundo na sala. Então agora aquela criança maravilhosa tem que ficar no colinho do papai e da mamãe. Você deve prestar atenção, porque Deus vai usar esse homem aqui hoje para falar com você. Está aqui o jovem Lucas, filho do pastor Roberto, um homem de Deus, alguém que Deus tem levantado e levado na sua geração para falar da palavra de Deus. Essa igreja tem sido um celeiro e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Deus vai usar o seu servo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero ser grato a Ti por mais essa noite, por mais essa oportunidade. Esta noite de quinta-feira, qual nós estamos aqui para cultuar o Senhor, para, Senhor, nos alegrarmos na Tua presença, mesmo que de forma digital, mesmo que de forma, até de forma longínqua, já que digitalmente falando, a gente não está junto, Senhor querido, porque nós estamos aqui e as pessoas estão do outro lado, mas o Senhor está presente, assim como aquele homem disse que bastava uma palavra sua para o seu criado que estava longe de ser curado. Eu creio que mesmo estando aqui, e os teus filhos lá na casa, talvez no trabalho, talvez, Pai, no carro, mesmo assim esta palavra que será liberada aqui terá poder de mudar, de alcançar a vida, de alcançar a família, em nome de Jesus. Pai, que a atmosfera que está aqui e lá esteja impregnada, submissa à Tua vontade. Usa o Teu servo, usa-nos como instrumento de Deus nesta noite. E que, Pai querido, se alguém que está nos vendo estiver naquela situação em que eu comecei este culto dizendo, talvez, Pai, apavorado, com medo, talvez entrando em colapso,
falso, que a tua mão toque agora, trazendo saúde, trazendo vida, trazendo paz, trazendo esperança. Pai, em nome de Jesus, que já a cura comece a acontecer no lar, Pai, que da vida desta pessoa que precisa. Nós entregamos esta reunião nas tuas mãos e dizemos: tu és o Senhor deste culto, tu és o centro desta reunião e estamos aqui pelo e para o Senhor. Então que seja feita a tua vontade em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então iniciamos mais uma noite de culto de poder. Quinta-feira já é de praxe, né? Já eu diria que virou um bom hábito estarmos reunidos na presença de Deus. Eu só vou te dar aqui uns avisos rápidos e o servo de Deus já vai estar ali com a turbina quente trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Então, deixa eu te dizer o seguinte: nós teremos culto da Jubrac aqui no sábado, né, às 19h30, um grande culto. Deus tem levantado uma juventude abençoada e forte, e eles estarão aqui juntamente com seus líderes, num tempo maravilhoso, na presença do Senhor. Domingo, às 19h, culto de celebração, é o último culto do mês. Então é aquele culto que a gente vem para agradecer, para tributar a Deus toda a honra e toda a glória pelo mês que nós vivemos, por tudo que Deus fez, nos alcançou e Ele é nas nossas vidas. Então você não pode perder, vem, chegue cedo. Importante dizer que você que caminha com a gente já sabe, de máscara, bem, estando bem de saúde. Se você tiver suspeita de algum resfriado, fique em casa e ouça o culto que vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook, né? Você que me tem no Facebook, você, se não tem, coloca ali Oséias Silva Moura, você vai me encontrar e nós estaremos transmitindo ao vivo no domingo. Mas eu quero pedir que você não fique em casa, exceto se você tiver algum problema, tá ok? 19h, um grande culto de celebração em ação de graça por aquilo que Deus tem nos abençoado. Tem sido maravilhoso. Também ao pessoal do grupo de louvor, não sei se você já viu no grupo, mas no sábado nós vamos dar início aos nossos ensaios, que tínhamos também dado uma parada, mas sábado estaremos ensaiando aqui às 17h, e eu tenho certeza que vai ser uma grande noite na presença de Deus, tá bom? Também fique atento, porque eu recebi uma notificação, muitos estão já sabendo, ao qual a prefeitura da cidade, né, as autoridades da cidade, eles estão agora, eu diria que, eu não vou dizer se empenhando mais, mas eles estão fechando mais o ciclo no assunto de fiscalização. Ou seja, já desde ontem, quando o decreto foi emitido, a partir de hoje, então, está se fazendo valer uma lei onde será feita de uma forma mais presente as fiscalizações. Então eles estarão indo em igrejas, estabelecimentos e vendo se esses estão cumprindo as normas. E aí eu quero pedir para você que é membro da igreja, você que está resfriado, que você não venha. E que se você tiver alguém para deixar os seus filhos pequenos, menores, deixe que alguém venha, só você. Use máscara, não esqueça de entrar pela porta central e fazer a asepsia. Não esqueça também de cumprimentar assim, né? Também não esqueça de não abraçar. Precisamos manter a distância para que não tenhamos problemas com as autoridades, que Lucas, eles estão prometendo sanções enérgicas como multas e até o fechamento dos estabelecimentos. Então eu quero pedir para você que não falte os cultos, não deixe de vir por isso, mas se eu chegar lá e não der para entrar, a gente vê quando você chega aqui. Mas venha, tenho certeza que Deus vai falar com você, mas quero pedir para você ter o máximo cuidado. Somos uma igreja inteligente, aqui graças a Deus estamos cumprindo as normas, né? O Lucas está ali, eu estou aqui, né? Temos álcool aqui, então está tudo certinho, mas no domingo tem que ser as pessoas virem mais no culto, então procurar manter as distâncias e cumprir com as normas. Amanhã estarei vendo com a prefeitura se as pessoas a mais de 60 anos podem frequentar. Se puderem, a gente vai deixar como está. Eu não vou fazer um outro vídeo. Se não puder, então eu vou estar dizendo, comunicando com vocês via os canais da igreja, para você saber, por decreto, agora o grupo de risco não pode frequentar os cultos. Mas eu creio que essa sanção aqui ainda não chegou. Creio que vai ser possível. Até que eu diga para você, você que tem 60 anos ou mais não pode vir na igreja, continue vindo. Agora, se amanhã, quando falar com as autoridades competentes que estão
cuidando desta área de fiscalização. Eles disseram que não, eu te aviso, e aí você então assiste de casa. Tá bom? Mas é importante você não perder o foco. E, queridos, não vai ser porque nós estamos digitalmente fazendo culto que você não vai ser abençoado. Se você realmente acredita na palavra de Deus, o que vai fazer a diferença é a sua fé. Enquanto o servo de Deus e eu estivermos aqui ministrando sobre a sua vida, se você acreditar e você der valor, o devido valor à palavra, você será abençoado em nome de Jesus. Amém? Dito isso, então, vamos à palavra do Senhor com o nosso querido jovem Lucas Ave de Lima, esse moço abençoado aqui, um dos melhores vendedores da cidade, né? Está com a gente. Eu fico muito grato, muito honrado por dividir essa tribuna contigo. Amém. Que Deus te use poderosamente em nome de Jesus. Com vocês, então, servo de Deus, que você preste muita atenção, não caminhe. É um tempo de uma hora e um pouquinho que vamos ficar aqui, e eu tenho certeza que Deus vai alcançar a sua vida. Deus abençoe. Está contigo, Lucas, para o Senhor. Boa noite. Deixa Deus te usar. Amém. Quero saudar a todos, então, com a doce e amada paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui, pastor. Para mim é motivo de muita alegria. Aleluia. Poder mais uma vez trazer a palavra de Deus, porque não é apenas um livro que eu vou falar, não é apenas qualquer palavra, mas isso aqui tem uma responsabilidade muito grande. Um dia eu vou ter que arcar consequências de tudo aquilo que eu falar, entendeu? Então isso é muito sério, que você venha prestar atenção, entendeu? A palavra que eu trago hoje, ela é objetiva, entendeu? O pastor comentou no início do culto que se você está com medo, as dificuldades, e vai fechar com a palavra de Deus, porque Deus, ele não é um Deus de confusão, entendeu? Então Deus faz o melhor. Então, dito isso, a palavra de Deus se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1 em diante. Amém? Vamos esperar o pessoal achar, né, pastor? Vamos. Esperar, né? Assim como na igreja. Com certeza eles devem estar com a Bíblia, né? Certamente. A palavra de Deus diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda-te que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia! Essa palavra, ela tem tocado o meu coração já há alguns dias. É tão bom servir a Deus, mas ao mesmo momento é tão difícil, porque viver uma vida pautada sobre a palavra de Deus é viver uma vida regrada, não é viver uma vida de qualquer jeito. Para viver com Deus, você tem que viver sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus. Você tem que obedecer a Deus, você tem que obedecer a sua liderança, você tem que estar caminhando sobre a palavra de Deus. E todos nós temos tentações, diariamente, seja na área pessoal, seja na área profissional, familiar, no seu relacionamento. Muitas vezes a gente é ser humano, a gente tem lutas, mas a gente só vai vencer as lutas através da palavra de Deus, porque Deus deixou a palavra dele. A vida, ela não vem com manual de instrução, mas Deus nos deixou com a palavra de Deus, que é vida e traz vida. Amém? Então vamos lá.
A palavra de Deus hoje é sobre vencer as tentações através da palavra de Deus. Você jamais vai vencer uma luta com a opinião do seu vizinho, ou às vezes pedir uma luz para um amigo seu, não. Você vai vencer a sua luta, a sua dificuldade através da palavra de Deus. E Jesus Cristo nos mostra isso na prática, foi onde eu li, certo? Às vezes a gente quer vencer as lutas por nós mesmos, mas diga assim aí para você: não dá, não tem jeito. Devemos vencer as lutas com a palavra de Deus. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Isso não quer dizer confiar numa pessoa, mas confiar na força do seu braço, confiar no seu ego, na sua pessoa, não. Você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar na palavra de Deus. Amém? Entenda, Jesus ele venceu pela palavra. Jesus ele foi tentado, mas em tudo ele não pecou. Jesus se fez 100% carne. Jesus ele experimentou 100% da humanidade, para que eu e você possamos vencer as tentações. E é certo dizer, pastor, a gente acha que às vezes temos lutas, mas o próprio Jesus Cristo, após jejuar 40 dias e 40 noites, o próprio tentador chegou para ele e tentou ele, sendo filho do próprio Deus, tendo todo o poder divino, propenso a querer expulsar, dar uma surra em Satanás. Não, ele foi humilde e mostrou que ele venceu através da palavra de Deus. E você só vai vencer assim. Entenda, às vezes a gente se sente impuro só pelo fato de estar sendo tentado, mas a gente não peca quando a gente está sendo tentado. Sabe quando é que a gente peca? Duas coisas: quando a gente cede à tentação e quando a gente desobedece à palavra de Deus. Eva foi tentada no jardim, mas qual que foi o erro dela? Ela cedeu à tentação, ela desobedeceu à palavra de Deus e pagou um preço. Entenda, se você muitas vezes está tendo lutas, dificuldades, está dizendo: Lucas, eu não consigo mais, a minha vida está saturada, eu não aguento mais tanta luta, tanta adversidade, a minha família é problema com o marido, esposo, filhos. Saiba de uma coisa: hoje você está no conforto da sua casa, mas há muitos e muitos anos atrás, alguém morreu na cruz, pela minha, pela vida do pastor e pela sua vida, para que você estivesse hoje aí, ouvindo a palavra de Deus. Você está no conforto da sua casa, mas lembre-se, o próprio Jesus Cristo deu a sua vida pela minha e pela sua vida. Então agradeça a Deus, seja grato a Deus. Tenho luta, mas tudo posso naquele que me fortalece. Tenha a autoridade de Deus, tenha a sabedoria de Deus. Procure meditar nessa palavra de dia e de noite e não se afaste dela, porque a palavra de Deus você pode ler às vezes e não entender. Peça ajuda a um sacerdote, peça ajuda a alguém que entenda, e você vai ver o quão profundo, o quão bom é você entender a palavra de Deus. É você saber, é tão bom, né, pastor, saber que o nosso irmão Jesus Cristo veio por essa terra, passou por adversidades às vezes maiores que as nossas, mas ele venceu. Mas por que ele venceu? Porque ele venceu através da palavra de Deus. Entenda, a gente peca quando a gente cede à tentação ou quando a gente desobedece a Deus, e não quando a gente é tentado. Entenda isso. E uma coisa muito importante, pastor, e vocês que estão assistindo: Jesus ele não foi tentado dentro do templo ou em seu batismo, não. Jesus foi tentado no deserto, aonde ele estava cansado, com fome, mais propenso a ceder à tentação, mas ele não o fez, porque ele sabia qual que era o resultado daquele, se ele cedesse à tentação. Entenda isso. Muitas vezes na sua vida, na minha vida, a gente não vai ser tentado aqui dentro da igreja, a gente não vai ser tentado numa roda de amigos ministrando a palavra de Deus, não. A gente vai ser tentado no nosso trabalho, pessoalmente, em casa, sozinho, até mesmo dentro da nossa família. Quando a gente estiver fraco, solitário, faminto, muitas vezes espiritualmente, quando o diabo vê que você estiver propenso a pecar, aí então ele vai te tentar. Mas você precisa estar pautado sobre a palavra de Deus, porque somente assim você vai vencer as adversidades, que são muitas. Nos dias de hoje,
podemos dizer que estamos vivendo um momento de calamidade, mas como o pastor disse no início, isso não é nada, isso é apenas o início. Mas entenda, alguém deu a vida por nós, e eu digo, já falei isso na nossa igreja, e eu digo, muitas pessoas têm esperança, eu digo, a minha esperança ela já morreu faz muito tempo, mas ela ressuscitou ao terceiro dia, e ela está viva, e ela está hoje aqui, para trazer uma palavra de conforto, uma palavra que vai te trazer vida, e vida com abundância. Amém, meus irmãos? Entenda, e é assim conosco, o diabo nos tenta nessas condições, quando estamos sob tensão física, cansados, talvez depois de um dia cansado, você pensa, eu não vou ler a Bíblia hoje, não vou estudar a palavra de Deus, não vou orar. O diabo, ele vai te ler e vai tentar você, mas você precisa entender que você precisa viver uma vida debaixo da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Entenda, mas além do inimigo, pastor, atacar a gente nos nossos pontos mais fracos, ele também ataca a gente nos nossos pontos mais fortes, sabia? Com certeza. Às vezes no nosso orgulho, às vezes aonde a gente está mais propenso a pecar, como eu disse, nos pontos mais fortes, mas devemos nos guardar dos ataques do inimigo em todos os momentos que faremos como Josué, que diz lá em 1 Josué 8:9, que sejamos fortes e corajosos. A palavra de Deus diz em 1 Josué 8:9, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela noite e dia, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Quantas vezes Deus disse isso para nós? Não pares, não te espante, porque sou eu teu Deus. Aleluia! Quantas vezes Deus tem falado contigo, meu filho, não desiste, meu filho, seja forte, porque eu estou contigo. Mas aí está uma dificuldade do ser humano. Entenda, quando o próprio Jesus fala, o diabo, afasta-te daqui, o diabo sai. Mas nós, seres humanos, às vezes Deus fala uma vez, duas, Deus usa os pastores, os sacerdotes para falar com a gente, e a gente precisa obedecer a palavra de Deus. É tão bom obedecer da primeira vez, vai te gerar muito, vai te economizar muito sofrimento. Amém, meus irmãos queridos? Entenda, as tentações nessa palavra, elas tiveram como foco cruciais 3 áreas. Essas 3 áreas são, primeiro, a física, representada pela necessidade de comer, satisfazer o desejo de saciar a fome. A segunda, a emocional, representada por uma necessidade de segurança. E terceira, a psicológica, representada pelo orgulho, fazer-se superior a Deus, como tentou o diabo. Em 1 João 2,15, pastor, diz que não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Entenda, estamos no mundo, estamos vivendo sobre o mundo, mas não somos do mundo. Não devemos amar o que o mundo ama, devemos ir contra o mundo. O mundo está vindo aqui, devemos ir ao contrário e mostrar a palavra de Deus, correr atrás daquelas almas que estão lá fora, que ainda não conhecem a palavra de Deus. Talvez não conhecer, mas chegar, dá licença, Jesus te ama. Você pode ganhar o dia de uma pessoa, talvez a pessoa não esteja bem, mas Jesus te ama. E um dia ele foi tentado e nos mostrou que teremos dificuldades, teremos adversidades, mas assim como Jesus Cristo venceu, eu, meu pastor e você podemos vencer através da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Entendam, Jesus foi tentado nessas áreas. Jesus em tudo foi tentado, mas Jesus não cedeu à tentação. Em Hebreus 4,15 diz que, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quem foi, pastor? Jesus Cristo. Aleluia! Ele deu a sua vida por mim e por você, para estarmos aqui hoje neste dia agradecendo a Deus. Estamos felizes porque estamos transmitindo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Entenda isso.
Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Jesus, ele renunciou o seu poder. Jesus renunciou a sua divindade para mostrar para Satanás que nós podemos vencer através da palavra de Deus e através da humildade que vem do coração de Jesus Cristo para a nossa vida. Porque você acha que você vai vencer o Satanás com orgulho, bater no peito e dizer: eu posso, você não pode nada, eu não posso nada. Mas a gente tudo pode daquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo. Aleluia! Eu estou muito feliz, pastor. Estou muito feliz. Meu Deus. Entenda, as tentações vão vir, as dificuldades vão vir, as lutas vão vir, e muitas vezes você vai pensar em desistir. Mas é nesse momento que você deve entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto ao seu Pai. E em secreto Ele vai te responder. Não abra a sua vida para o seu vizinho, para a pessoa do seu trabalho, não. Abra a sua vida para Deus. Somente Ele pode responder os desejos do seu coração. Somente Ele pode realizar o desejo do teu coração. Somente Ele pode sondar, filtrar o seu coração e ver o que tem guardado. Por isso, seja honesto, tenha um bom caráter, fale da palavra de Deus, mas antes de falar, pratique. Porque, pastor, aqui Satanás tentou Jesus, e olhe como ele foi astuto, porque ele memorizou a palavra de Deus. Ele disse, novamente transplantou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de Deus. E disse, tudo isso tu pode ter. Disse aqui também, está escrito, não tentarás o teu Deus. Note, o diabo memorizou a palavra de Deus, mas ele falhou em praticar. E você vai vencer, porque você lê e você pratica a palavra de Deus. E você precisa praticar, porque se você só lê, meu irmão, nada vai acontecer. Não adianta você orar o dia inteiro, fazer consagrações, e você não tirar uma hora para ler a palavra de Deus, para não ter uma conversa com o Pai, para não ter um diálogo com o próprio Deus. Leia a palavra de Deus, é tão gostoso, é tão bom saciar. Às vezes você não entende nada. Eu, quando comecei a ler, não entendia nada. Fui lendo de volta 2, 3 vezes o Novo Testamento. Quando você começa a entender, é tão bom, você volta e lê de novo. E cada vez que você lê, Deus nos dá uma palavra diferente. Aleluia, aleluia, entenda isso. Ele sabe de tudo que passamos, lutas, provações e tentações, mas Ele está disposto e é capaz de ajudar-nos em nossas lutas. Quando for tentado, recorra a Ele, peça-lhe ajuda e força. Jesus estava com fome e fraco, depois de jejuar 40 dias, mas escolheu não usar o seu poder divino para satisfazer o seu desejo natural por comida. Entenda, comer quando se está faminto é bom, mas o momento era errado, porque Jesus estava no deserto para quê? Para jejuar e não para fazer uma refeição. Isso é muito importante, pastor, porque muitas pessoas, às vezes, Deus permite a tentação, Deus permite que aconteça algo para aquela pessoa se aproximar mais de Deus, para fazer, quem sabe, uma consagração, um jejum, para ler a palavra de Deus, e a pessoa faz totalmente ao contrário. E aqui temos um maior exemplo. Jesus foi para o deserto para jejuar, não para fazer uma refeição. A refeição não é pecado, alimentar o desejo carnal não é pecado, mas o momento é errado. Entenda isso. Tem coisas na sua vida, na minha vida, que vai ser certo, mas o momento é errado. Faça aquilo que Deus tem reservado para você. Então você desfrutará do melhor de Deus. Aleluia. Deus tem sempre o melhor de Deus. A vontade de Deus é boa e eficaz e traz vida. Estamos hoje vivendo o melhor de Deus. Por quê? Vivemos sobre a palavra de Deus, não sobre o que o prefeito diz, sobre o que o nosso presidente diz, não, mas sobre o que Jesus Cristo diz. Amém, meus irmãos? Entenda, pelo fato de ter desistido do uso ilimitado e divino do seu poder, divino a fim de experimentar completamente a humanidade, Jesus não usou do seu poder para transformar a pedra em pão, mas Jesus podia ter feito isso. Voltando um pouco no assunto aqui, pastor, para ver como Jesus se fez 100% carne. Lázaro era amigo de Jesus, e a palavra de Deus diz que quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Jesus precisava ter chorado. Foi a maior demonstração de humanidade, para ver como Jesus estava com a mesma carnalidade, com os mesmos sentimentos,
Ele estava na palavra, ele sabia que ele ia poder ressuscitar Lázaro. Mas aí você para, reflete e vê, Jesus chorou, Jesus não precisava ter chorado. Mas você vê como ele experimentou 100% a humanidade. Ele abriu mão do seu poder divino. Abra mão muitas vezes daquilo que você mais ama. Abra mão, renuncie àquilo que você mais quer. E peça para Deus, Deus, eu estou abrindo mão disso, Deus. Mas me confirma a tua palavra. É verdade, Pai. Somente assim Deus vai poder realizar o desejo do seu coração. Você não vai poder vencer querendo botar Deus na parede e vencer, não. Você vai vencer com obediência, com o joelho no chão, com porta fechada no seu quarto e você lendo a palavra de Deus. Outra coisa, pastor, que eu acho muito legal também, muitos pastores dizem, se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor, mas a dor é amor. E isso é tão lindo, porque Deus ele trabalha na dor, mas a dor é amor. Então, ou Deus vai te trazer por amor ou pelo amor. Entenda isso. Você pode ser tentado, você pode, infelizmente, ceder à tentação, porque a gente é humano. Mas entenda, você vai vir pelo amor. Estamos aqui hoje pelo amor de Deus. Passamos sem dificuldades. Compartilhamos momentos ruins daquilo que fomos colher. As consequências vieram, mas hoje estamos aqui como instrumento de Deus para trazer a palavra para a sua vida. E uma palavra que vai te trazer vida. Aqui você pode ver que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu e nós venceremos também através da palavra de Deus. Não tem outro caminho. Não tem como vencer as dificuldades, as lutas através do meu celular, através do Facebook, do WhatsApp. Não tem como. É através da palavra de Deus. Tá com dúvida? Corre para casa do pastor Oséias. Vai te servir um café gostoso e vai te falar da palavra de Deus. Mas procure saber da palavra de Deus. Procure entender a boa e agradável vontade de Deus. Somente assim, entenda, somente assim você desfrutará do melhor de Deus. Somente assim, em tempos de crises, Deus mostrará que Ele é fiel na sua vida. Em tempos de calamidade, em tempos de desemprego, em tempos de pessoas desesperadas, entrando em depressão, querendo acabar com a sua vida, nesses tempos, se você estiver pautado e andando sobre a palavra, você vai desfrutar das primícias de Deus. Aleluia! Se estamos aqui hoje, se Deus permitiu estarmos aqui hoje, hoje é dia 24. Isso. Dia 24, vou até confirmar aqui, dia 24 de julho. Estamos em uma época de coronavírus. Estamos em uma época que tem uma galera já comentando, os gafanhotos estão tudo. Gente, é mister que essas coisas aconteçam, isso não é nada. Entenda, o pior, aleluia, o pior já foi passado na cruz do Calvário, aonde Jesus Cristo deu a vida dele pela minha e pela sua vida. Entenda, Jesus passou o pior. Como eu falei no início, você está no conforto da sua casa, mas Jesus Cristo deu a vida dele pela nossa vida, para que hoje possamos estar aqui, desfrutando do melhor de Deus. Aleluia. Amém, meus queridos. Nós também podemos ser tentados. Olha como é importante, pastor, isso aqui que eu marquei aqui.